Livro dos Monstros. Episódio de hoje, os monstros Dryder, Dryad e Duergar. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando o cast de hoje com a Dryder, D-R-I-D-E-R, se falado em inglês, ou Dryder, se falado em português. Ela tem uma aparência de uma elfa negra da cintura pra cima. Então, imagina um elfo com a pele bem preta, cabelo branco, tá vestindo uma armadura, segurando uma espada nas mãos, numa das mãos, no caso. Só que da cintura pra baixo ela é uma aranha gigante. É bem nojento. Só imaginar essa cena. Sabe o centauro, que é metade homem, metade cavalo? É a mesma coisa, só que metade aranha, tá? Só que uma aranha gigante. E o que o livro dos monstros diz, então, descreve sobre a Dryder? Olha só que legal. Quando um Drow, que é o elfo negro, né, mostra-se muito promissor, Louth, ou Loth, que é L-O-L-T-H, Louth, o convoca aos fossos de teias demoníacas para um teste de fé e força. Aqueles que passam no teste sobem mais alto no conceito da Rainha Aranha. Aqueles que falham são transformados em Dryders. Olha só. Um horrendo híbrido de um Drow com uma aranha gigante que serve com lembrete vivo do poder de Loth. Apenas os Drows podem ser transformados em Dryders, e o poder para criar essas criaturas é exclusivo de Loth. Então, apesar da ilustração que tem no livro ser uma representação feminina, não tem nada a ver. O que importa é ter que ser uma criatura da raça Drow, do elfo negro. Marcados para o resto da vida. Os Drows, transformados em Dryders, voltam ao plano material como criaturas distorcidas e aviltadas. Guiados pela loucura, eles desaparecem adentro do subterrâneo, o Underdark, tornando-se eremitas e caçadores, tanto vagando sozinhos quanto liderando bandos de aranhas gigantes. Em raras ocasiões, um Dryder retorna aos limites da sociedade Drow, apesar de sua maldição. Na maioria das vezes, para cumprir algum voto ou vingança de longa data de sua vida anterior. Então, tá aqui já uma dica, hein? Os Drows temem e evitam os Dryders, tendo menos estima por eles até que pelos escravos. No entanto, eles toleram a presença dessas criaturas como representantes vivos da vontade de Loth, e um lembrete do destino que aguarda todos aqueles que falharem perante a Rainha Aranha. Então, ficou claro aqui que não é uma coisa legal, é uma forma de punir e colocar o Drow de volta à servidão. Nesse caso, de servidão para valer, né? Porque se tornou um monstro. Para complementar essa descrição, do lado da ilustração da Dryder, ou do Dryder, que agora pode ser também o Dryder, né? Tem uma frasezinha escrita num pedaço de papel que diz o seguinte: eu falhei uma vez com a Rainha Aranha, nunca mais. Quem escreveu foi a Pelanistra de Dryder. Então, provavelmente a criatura tem inteligência, porque consegue escrever e se comunicar. Ela tem consciência de que ela falhou e ela virou essa criatura, essa monstruosidade, imagino eu. Porque se for uma monstruosidade é porque realmente uma criatura que foi criada de forma mágica, não é uma besta, né? Uma criatura natural, é uma monstruosidade. Mas vou descobrir isso quando eu ler o bloco de estatísticas dela. Antes de eu passar para o bloco de estatísticas, tem aqui um box, uma caixinha de texto, que diz aqui variação, ou variante, né? Uma regra variante. Dryder, conjurador. Os Dryders, que eram conjuradores Drows, podem manter sua habilidade de conjurar magias. Então imagina que existia um inimigo ali que era Drow e podia fazer magia. Então a variação dessa criatura é fazer um Dryder também capaz de conjurar magias. Então tais Dryders normalmente possuem uma habilidade de conjuração 15 ou 16, superior à dos outros Dryders. Além disso, o Dryder ganha o traço conjuração. Um Dryder que foi um Drow conjurador de magia divina, no entanto, teria uma sabedoria de 16, ou seja, com um modificador de mais 3, e um traço de conjuração com o seguinte texto. Conjuração. O Dryder é um conjurador de 7º nível. Sua habilidade de conjuração é sabedoria, com a CD, ou a dificuldade, de resistência da magia de 14, com mais 6 para atingir com ataques feitos com magia. Ele possui as seguintes magias preparadas da lista de magia de clérigo. Então, os truques, que são nível 0 ou magias à vontade.
Poison Spray, um spray de veneno, e Taumaturgia. Magias de nível 1, contendo 4 slots ou 4 espaços de magia. Bane, né, que é o banir, Detectar magia e Santuário. Magias de segundo nível, com 3 espaços de magia. Imobilizar pessoa e Silêncio. Magias de terceiro nível, com 3 espaços de magia, Clarividência e Dissipar magia. E por fim, quarto nível, com 2 slots apenas, Adivinhação e Movimentação livre ou liberdade de movimento, tanto faz, depende da tradução. E é isso, você pode então agregar, colocar essa informação dentro do Drider Conjurador. Então vamos lá, bloco de estatísticas do Drider. Como eu disse, é uma monstruosidade grande, né? Ocupa o espaço de um cavalo, mais ou menos, e o seu alinhamento ou tendência é caótico e mau. Classe armadura 19, uma armadura natural, pontos de vida 123, deslocamento 9 metros no solo, ou escalando 9 metros. É como é uma aranha, então anda pelo chão, vai andando, anda pela parede, anda pelo teto, tranquilamente. Sobre os seus atributos, força, destreza e constituição, que são os atributos físicos, todos eles acima da média, uma média humana, né, que é 10. Então, força é 16, bem forte. Destreza 16, então bem ágil. Constituição 18, bem resistente de saúde. Agora, inteligência, sabedoria e carisma, apesar de também serem acima da média, um pouquinho mais abaixo. Mas olha só, inteligência é 13, então é uma criatura inteligente. Sabedoria 14, então um bom valor, acima de 10, acima da média, e o carisma 12. Sobre as perícias ou skills, furtividade mais 9 e percepção mais 5. Sobre os sentidos, olha só, visão no escuro, é claro, só que a visão no escuro mais forte, de 120 pés, 36 metros de distância e com percepção passiva de 15, porque é 10 mais o bônus de 5. Idiomas, fala tanto, né, se comunica tanto usando o élfico quanto o undercommon ou subcomum. E o nível de desafio dessa criatura é 6, concedendo 2.300 pontos de experiência. E vamos lá, para as características da criatura antes de chegar nas ações. Tem várias, olha só que legal. Ancestralidade feérica, ou de fada. O Drider possui vantagem em testes de resistência contra ser enfeitiçado e magias que possam colocar Drider para dormir. Ou seja, ele tem um sangue de elfo correndo, então não consegue dormir. Ou tem vantagem nos testes de resistência, né? Outra habilidade que tem aqui no livro diz o seguinte: Innate Spellcasting, ou seja, conjuração inata, capaz de fazer magias de forma inata, como se fosse um feiticeiro. A habilidade de conjuração de um Drider é a sabedoria, com CD, a dificuldade, de resistência 13. E o Drider pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então é mais do que um feiticeiro, né? Também não usa componentes materiais. Ele realmente faz as magias pela vontade dele. Então, à vontade, ou seja, pode fazer toda vez no turno dele e não cansa, que são os Dancing Lights, ou as luzes dançantes, ou globos de luz. E 3 vezes por dia, cada uma das 2 magias aqui. Darkness, escuridão, e Fairy Fire, que é o fogo das fadas. Que faz todo sentido, né? Ele tem também Spider Climb, uma outra habilidade, que é a escalada aracnídea. O Drider pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Acho que isso ficou claro pela ilustração, né? E tem mais uma, que é aqui uma coisa ruim. Sensibilidade à luz solar. Enquanto estiver sob luz solar, o Drider tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria, percepção relacionados à visão. Ou seja, se você encontrar um Drider fora do seu habitat, que é embaixo da terra, por exemplo, num Underdark, andando sob a luz do sol, sei lá, no meio de uma floresta, provavelmente algo não está certo. Porque ele está muito, muito incomodado com o brilho do sol. E por fim, ele é um Web Walker, um andarilho de teias. Ele pode andar na teias, ou seja, o Drider ignora as restrições de movimentos causadas por estar webbing, né, preso numa teia, enredado, ok? Claro, faz todo sentido porque ele é uma aranha. Por fim, para fechar, ações. Quais são as ações? O que o Drider pode fazer na vez dele? Então, ele tem ataques múltiplos. Ele realiza 3 ataques, tanto com a sua espada longa, quanto com o seu arco longo. Ah, tem arco também. E pode substituir um desses ataques por um ataque de mordida. Olha só, o bicho morde também. Só que aí vai morder com a boca de elfo normal dele. Vamos ver a mordida primeiro, ó.
Os bônus, né, pra acertar, pra poder fazer o ataque tanto da mordida quanto da espada longa quanto do arco, todos eles são mais 6 pra atingir, tá? E o dano vai variar de acordo com a arma e os efeitos. Vamos ver então. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 pra atingir. O alcance é 1,5 m, 5 pés, né, adjacente. Uma criatura, se acertar 5 ou 1d4 mais 3 de dano perfurante, mais 9 ou 2d8 de dano de veneno. Uau! Então o veneno aqui pesa muito mais do que o dano da mordida. Já a espada longa também, né? Um ataque corpo a corpo com arma. O alcance 1,5 m, apenas um alvo. E se acertar 7 ou 1d8 mais 3 de dano cortante. Ou 8, que é 1d10 mais 3 de dano cortante se a espada estiver sendo usada com 2 mãos. Então, a única vantagem de usar a espada aqui nesse caso é aplicar um dano cortante, porque a mordida, por causa do veneno, causa um dano maior. Ou, se você estiver usando o Drider para lutar contra uma criatura que tem resistência ou imunidade a veneno, então a mordida se torna menos eficaz. E a espada é melhor. Mas, entre mordida e espada, a mordida ganha por causa do dano, ok? Mas lembrando que, no ataque múltiplo, nos 3 ataques que o Drider pode fazer, o Drider realiza 3 ataques tanto com a sua espada longa quanto com o seu arco longo. E ele pode substituir um desses ataques por um ataque de mordida. Então, você não conseguiria fazer 2 ataques de mordida, que seria o mais lógico, né? Mas você consegue fazer 2 ataques com espada. Por isso que a mordida é muito mais forte em termos de dano. Por fim, o arco longo é uma distância de 45 metros / 180 metros. Lembrando que o primeiro número é um ataque normal e o número maior é porque é com desvantagem. E acima desse número maior não é possível acertar ninguém. Então, 45 metros é o equivalente a 150 pés e 180 metros, 600 pés. E claro que um alvo só, se o alvo for acertado pela flecha, vai sofrer 7 ou 1d8 mais 3 de dano perfurante, mais 4, 1d8 de veneno. Então, as flechas também são envenenadas. E esse é o Drider. Eu não sabia dessa história de que elfos eram transformados, mas gostei bastante. E com base nessa informação, vamos agora para a ideia de aventura. Ideia de aventura. Primeira coisa que eu pensei, evidentemente, é colocar um Drow como inimigo dos aventureiros, para que aquele Drow possa perecer, morrer em batalha. Quem ouviu a Mina Perdida de Phandelver, a aventura, ou quem jogou, sabe de uma informação que eu vou falar agora. Então, por favor, tome cuidado que eu vou dar spoiler da aventura. Então, você foi avisado nos próximos minutos aí. No final da aventura, quem tá arquitetando todo o problema dessa aventura é um Drow. Quando eu joguei essa aventura com o pessoal e a gente gravou a Mina Perdida de Phandelver, no Tarrasque na Bota, eu alterei a história e mostrei que o Drow, na verdade, tinha uma criatura por dentro, etc. Não era bem um Drow, tal, não sei o quê. E tudo bem, né? Mas para todos os efeitos, aquele era um inimigo. Dentro da aventura, um Drow. E o Drow acabou morrendo. Não importa se alguém saiu de dentro dele ou não, não importa se era só um Drow normal ou não. Uma vez que esse Drow perde esse combate, ele, né, morto, foi levado diante de Lolth, a Rainha Aranha, e ele passou lá num teste de fé e força. Quer dizer, passou não, ele realizou um teste de fé e força e pode ter falhado. E aí, uma vez que ele falhou, ele volta como sendo um Drider. Só que ele lembra do que aconteceu e ele busca vingança contra os aventureiros. E aí, como agora ele tá uma monstruosidade de um nível mais alto e mais forte, porque ele é um nível de desafio 6, lembrando que a aventura da Mina Perdida de Phandelver, quando ela acaba, os aventureiros chegam no nível 5. Então já dá até pra trazer esse monstro, se bobear imediatamente, se você achar que vale a pena. Então imagina que você tá numa cena que tá lutando com um Drow e os aventureiros matam esse Drow. Quando uma criatura morre e, sei lá, o seu espírito vai para outro plano, enfim, o tempo se torna completamente insignificante na minha visão. Tudo se torna relativo. Então, passar um segundo no plano material pode ter passado, se você achar, semanas, meses, anos num outro plano. Eu não vejo problema em relação a isso. Então, o Drow acabou de morrer, e se você achou que aquela luta ficou fraca, poderia ter sido mais emocionante, e você fala, puxa vida, não preparei nada, se eu fosse colocar alguma coisa agora ia ficar forçado, fica fácil de você, de repente, descrever que aquele corpo inerte do Drow que acabou de ser morto, ali no chão, ele começa a se contorcer e suas pernas começam a inchar ou ao contrário, né, a diminuir, ressecar,
e aí de repente pequenas patas vão saindo da cintura e aí de repente começa a inchar de volta, forma uma bunda, enfim. Você pode descrever uma transformação horrenda daquele Drow em um Drider. De repente ele se ergue e fala, pô, eu falhei no teste de fé e força diante da Rainha Aranha, vocês me atrapalharam, vocês estragaram, tudo era pra dar certo, eu deveria ter subido o conceito da Rainha Aranha e eu fui rebaixado e voltei aqui, agora vocês terão minha vingança e tal. E pronto, você traz instantaneamente um Drider para combater os aventureiros. Pode ser que seja pesado demais, porque se eles estiverem cansados, eles já podem acabar morrendo, porque é um nível de desafio 6 e se pegar personagens de nível 5, pode ser que fique um pouco difícil. Então, calcule bem aí para ver como é que funciona. Basicamente, acho que é isso. Eu acho que usar essa parte da vingança seria a mais interessante dos aventureiros que mataram um Drow. Se você tiver uma ideia também de aventura, assim como eu tive agora, e quiser compartilhar, tem um local para você fazer isso, que é dentro do fórum do RPG Next, que você acessa através do site rpgnext.com.br. Tem um link no topo, no menu, escrito fórum, ou você acessa o post desse episódio, que também tem uma imagem com link, que você pode clicar e você é redirecionado para o fórum, onde você faz um cadastro gratuito e pode postar sua ideia lá. Então, registre sua ideia, compartilhe para que outras pessoas possam jogá-la. Beleza? E se prepare que eu vou agora para a próxima criatura, a Dríade. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Vamos lá. Dríade, ou em inglês Dryad, que escreve com Y, D-R-Y-A-D, tem uma ilustração dentro do livro dos monstros que aparenta ser uma criatura feminina, tem traços femininos, toda verde, como se a pele fosse feita de caule de planta e cheia de folhas em volta no lugar da roupa e do cabelo. Basicamente, parece uma mulher que foi transformada em planta. Essa acho que é a melhor descrição que eu posso fazer da ilustração, mas a ilustração ela é bem bonita, lembra assim uma criatura meio exótica, meio élfica e fantasiada pro carnaval. É isso, mas vamos descobrir que tipo de criatura que é essa, se ela é mágica, se ela não é, de onde que ela vem com a descrição. Dríade. Viajantes que adentrem uma floresta podem ter um vislumbre de uma forma feminina passando por detrás das árvores. Então eu não estou errado. Um riso ardente permeia o ar, levando aqueles que o ouvem mais fundo nas sombras esmeraldas. Então é como se fosse uma sereia das florestas, entre aspas, né? Mas vamos descobrir mais sobre ela. Presa às árvores. Fadas poderosas irão, certas vezes, conectar espíritos féricos às árvores, transformando-os em dríades. E isso, às vezes, é feito como punição quando o espírito férico se apaixona por um mortal e esse amor é proibido. Que legal! Então, aquela paixão do elfo... mas era elfo, não era fada, mas espírito férico, né? Então tem a ver com elfo também. Então quando aquela elfa do Hobbit no filme se apaixona pelo anão, deveria ter se transformado em dríade. Olha só o spoiler do filme para quem não viu. Continuando. Uma dríade pode emergir de uma árvore e atravessar as terras através delas, mas a árvore continua sendo seu lar e a enraiza ao mundo. Enquanto a árvore permanecer sadia e ilesa, a dríade permanecerá eternamente jovem e encantadora. Ou encantador, né? Porque pode ser um ser férico. Se a árvore for ferida, ela sofre, a criatura sofre. Se a árvore for destruída, a dríade sucumbe à loucura. Então, ela não chega a morrer, mas fica louca. Interessante. Fadas reclusas. As dríades agem como guardiãs do patrimônio de suas florestas. Tímidas e reclusas, elas observam os intrusos das árvores. Uma dríade atraída pela beleza de um estranho pode investigar mais de perto, talvez até tentando atrair o indivíduo para longe para enfeitiçá-lo. As dríades trabalham com outras criaturas silvestres para defender suas florestas, né? Mesmo porque ela não quer ficar louca se perder a floresta dela. Unicórnios, entes e sátiros vivem ao lado delas, além de druidas que partilham da devoção das dríades às florestas que elas chamam de lar. Magia da floresta. As dríades podem falar com as plantas e animais,
Elas podem se teletransportar de uma árvore para outra, atraindo invasores para longe dos seus bosques. Se pressionada, um dríade pode seduzir humanoides com seus encantamentos, transformando inimigos em amigos. Elas também conhecem um punhado de magias úteis. Muito bom, gostei, já tive algumas ideias aqui para aventura. Mas vamos então para o bloco de estatísticas da dríade. Bloco de estatísticas da dríade. Ela é uma fada média, tamanho de um ser humano, e o seu alinhamento, sua tendência é neutra. Então, ela pode agir de qualquer forma que for interessante para ela agir. Sua classe de armadura é 11, então baixo, né? Agora, fica 16 se tiver com a magia Barskin, que é pele de árvore. Pontos de vida 22, deslocamento 9 metros ou 30 pés. Então, uma criatura provavelmente de nível de desafio baixo, como se fosse um ser humano, um aventureiro de nível 1. Bom, sobre os seus atributos físicos e mentais, ela tem força 10, então na média de um ser humano, destreza 12, um pouquinho mais alto, constituição 11, então na média. Agora, inteligência 14, uma inteligência maior do que a média, sabedoria 15, maior também, e carisma 18, olha só, para poder realmente enfeitiçar e manipular as pessoas. Sobre as suas perícias, ela tem furtividade mais 5 e percepção mais 4. Sobre os seus sentidos, visão no escuro de 18 metros, que é 60 pés, aquela visão no escuro tradicional, e a sua percepção passiva é 14, né? 10 mais 4. Idiomas, élfico e silvestre, que é o Sylvan, então não fala comum, então tem isso também. E o seu nível de desafio é 1, foi o que eu esperava, concedendo 200 pontos de experiência. Habilidades que a Dríade tem, ou o Dríade, né? Primeiro é o Innate Spellcasting, ou seja, conjuração inata. A habilidade de conjuração de uma Dríade é Carisma, com dificuldade de resistência 14, e ela pode conjurar inatamente as seguintes magias sem a necessidade de componentes materiais. Assim como o Drider ou a Drider eu citei anteriormente, né? Tem a mesmo tipo de característica. Vamos lá, a vontade, que são os cantrips, é o Druidcraft ou druidismo. Agora, outra habilidade que ela pode fazer mágica 3 vezes por dia, cada uma dessas magias, a primeira é Entangle, que é constrição, ou Goodberry, que é o bom fruto. Aquele que alimenta a turma numa viagem longa, uma frutinha já tira a fome e alimenta por um dia. Muito forte isso. E por fim, apenas uma vez por dia cada uma dessas magias, que é Barkskin, pele de árvore, né? Pass Without Trace, ou seja, passar sem deixar rastros, ou passos sem pegadas, e Shilelala, que é o bordão místico, o cajado místico. Muito estranho, né? Não tem uma tradução boa para essa magia. A próxima característica é resistência à magia. A Dríade possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Isso é muito útil, né? O que mais que tem? Ela tem aqui Speak with Beasts and Plants. Falar com bestas e plantas. Ela pode se comunicar com bestas e plantas como se compartilhassem um idioma. Legal, então fala com o cachorro, fala com a margarida e por aí vai. E a última habilidade é o Tree Stride, ou caminhar em árvores, que acho que é a habilidade mais marcante dela, né? Uma vez por turno, a Dríade pode usar 3 metros ou 10 pés do seu deslocamento para entrar magicamente em uma árvore viva dentro do seu alcance e surgir em uma segunda árvore viva até 18 metros ou 60 pés da primeira, aparecendo em um espaço desocupado a 1,5 metro da segunda árvore. Ambas as árvores devem ser grandes ou maiores, ou seja, tem que permitir que a Dríade consiga entrar ali dentro do tronco da árvore, né? Não dá para poder fazer isso nos gravetinhos ali, não dá. Ele tem esse consumo de alguns metros para poder entrar na árvore, para poder justificar um pouco que ela tá, né, se fundindo ou entrando dentro da árvore para poder usar essa habilidade. Mas como ela pode se deslocar até 18 metros de distância, que é o dobro da velocidade dela, então ela gastando apenas 1/3 do movimento para poder andar o dobro, então ela consegue se deslocar rapidamente se ela estiver numa floresta cheia de árvores. E é isso que é legal, né? Ela pode escapar ou pode cercar alguém. Isso que torna ela, assim, mística, né? Muito legal. Bom, agora as ações. Ela tem a clava, ela pode dar uma pancada, uma cacetada com algum bastão ali, um pedaço de uma clava, mas vamos ver o que é, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 2 para atingir, ou mais 6 para atingir se tiver com o bordão místico. Então é um pedaço ali de tronco de árvore, algo assim. O alcance apenas 1,5 metro, ou seja, adjacente, normal. Um alvo.
Se acertar, 2 ou 1d4 de dano de contusão. Como ela não tem bônus de força, então não causa bônus de ataque aqui, né? Um bônus no dano, desculpe. Ou 1d8 mais 4 de dano se tiver com o bordão místico. Então não tem porquê, né, não ativar o bordão místico, a magia, se ela quiser lutar, né? Agora, ela tem uma outra habilidade chamada Fey Charm, que é o encanto feérico. A Dríade afeta um humanoide, lembrando, ó, humanoide não é um humano. Humanoide então pode ser Goblin, pode ser Orc, pode ser Bugbear, pode ser Gnoll e por aí vai. Ou Gnoll em inglês. Ou besta. Então pode ser um lobo, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um tigre, né? Ou besta que ela possa ver que esteja até 30 pés dela, ou seja, 9 metros. Se o alvo puder ver a Dríade, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 14 ou ficará magicamente enfeitiçado. A criatura enfeitiçada reconhece essa Dríade como uma amiga confiável que deve ser atendida e protegida. Apesar do alvo não estar sob o controle da Dríade, ele atende aos pedidos da Dríade ou age da forma mais favorável que puder. Já gostei disso aqui. Toda vez que a Dríade ou seus aliados fizerem qualquer coisa nociva contra o alvo, ele poderá repetir o teste de resistência, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Do contrário, o efeito dura por 24 horas ou até a Dríade morrer. Uau! Vírgula. Estiver em um plano de existência diferente do alvo ou terminar o efeito com uma ação bônus. Se o teste de resistência do alvo for bem sucedido, ele fica imune ao encanto feérico da Dríade pelas próximas 24 horas. Por fim, a Dríade não pode ter mais de um humanoide e até 3 bestas enfeitiçadas ao mesmo tempo. Então, tá aí. Ela pode então enfeitiçar um humanoide e até 3 bestas ao mesmo tempo. Achei fantástico. Muito bom. Apesar de ser uma criatura de nível de desafio baixo, ele tá aqui não para você colocar para lutar necessariamente, mas para você criar alguma coisa com essa criatura. Eu achei muito legal. Então, vamos lá para ideia de aventura. Ideia de aventura com a Dríade. Primeira coisa que me veio à mente, eu vou contar a história como se fosse os aventureiros encontrando alguém, depois eu explico o que tem por trás, para ficar mais legal. Imagine que os aventureiros estão viajando, pararam numa estalagem que fica perto da estrada, mas também perto de uma floresta para poder descansar. Lá dentro tem o serviço tradicional de taverneiro, e aí pode ser um taverneiro, pode ser uma taverneira, não importa, tá? E aí o que acontece é que aquela pessoa que os atende ali dentro sempre os questionam sobre o que eles estão fazendo ali, se tem algum problema nas redondezas. E eu acho que talvez esse tipo de questionamento pode, primeiro, acabar fazendo os personagens dos jogadores ficarem um pouco assim, desconfiados de alguma coisa, mesmo porque eles estão jogando RPG. E se eles estão jogando RPG, significa que alguma coisa tem que acontecer. Então a desconfiança vai ser natural. Bom, de duas uma. Ou os aventureiros vão ficar com uma pulga atrás da orelha achando que tem algum problema ali, ou o taverneiro ou taverneira tem algo a contar e tá escondendo o jogo, ou se eles não ligarem pra isso e falarem assim, a gente vai descansar aqui esperando que alguma coisa aconteça, pode o mestre fazer alguma coisa acontecer. Basta trazer um NPC ou alguém pra dentro da taverna que queira algum tipo de, não confusão, mas uma pessoa que o taverneiro ou taverneira perceba que a presença daquela pessoa não é agradável, não é interessante. Um exemplo, qualquer pessoa que começar a fazer muitas perguntas sobre a floresta ou questionar a região, o taverneiro ou a taverneira vai desincentivar aquela pessoa. Então, por exemplo, chega um sujeito lá e fala assim, você mora aqui, taverneiro ou taverneira? Você conhece bem a região? Não sei o quê. Eu queria empreender, construir aqui também um estábulo para poder atender, fazer serviço de conserto de carroça para os viajantes. E aí esse taverneiro ou taverneira não quer que isso aconteça. Ele não quer, ele quer ficar ali com a vidinha dele ali e não quer que ninguém mais aglomere naquela região. E aí pode ser que o taverneiro ou taverneira comece a falar, não, é muito perigoso a floresta, você não pode fazer isso porque acho que é perigo, não sei o quê. E aí os aventureiros vão morder provavelmente a isca e vão falar assim, opa, se é perigoso a gente pode tentar ajudar a resolver esse problema. Aí o taverneiro, não, na verdade o perigo não é nem tanto assim. E vai começar a entrar em contradição. Porque ele tava falando aquilo para espantar aquele NPC. Mas aí, na presença dos aventureiros, aquilo lá provavelmente não vai espantar ninguém, vai simplesmente atrair a atenção deles, o que vai gerar um novo problema, que vai fazer os aventureiros talvez investigarem a floresta. Aí o taverneiro, se ele fala que tem monstro, que tem um perigo, pode ser que os aventureiros queiram entrar. Mas depois que ele já citou essa coisa, ele vai falar assim, não, pensando bem, não tem nada. Vai querer desfazer, e aí quero fazer um teste de insight aqui, de intuição, vai perceber que o cara se embananou inteiro. Enfim,
resumindo, os aventureiros vão querer investigar a floresta. E aí, indo pra floresta, o que eu acho que vai ser mais interessante, mais legal, é fazer uma descrição daquela coisa, como eu posso dizer, estranha acontecendo. Então, por exemplo, agora eu vou ter que revelar, né, o que tá acontecendo. O taverneiro ou a taverneira está enfeitiçado ou enfeitiçada pela dríade ou pelo dríade. Não só, né? Outros animais, como por exemplo cães, cachorro. Então, os cães podem rosnar para aqueles aventureiros. Os cães podem ficar na beira da floresta latindo e impedindo que os aventureiros avancem. Aí pode ser que os cães sejam, sei lá, não sei se os aventureiros atacariam um cachorro, né? Mas a ideia é que a Dríade vai controlar essas criaturas para proteger a floresta dela. E ela enfeitiçou o taverneiro ou a taverneira, principalmente para poder tentar afastar qualquer tipo de gente querendo entrar na floresta ou fazer alguma coisa, porque a árvore dela tá ali dentro. E claro que os aventureiros vão querer interferir, vão ver, perguntar e vão acabar entrando dentro da floresta. E aí eu acho que a Dríade, com o poder dela, ela pode, né, desenfeitiçar as criaturas que ela enfeitiçou e enfeitiçar outras criaturas, principalmente as bestas. E ela pode jogar as bestas enfeitiçadas contra os aventureiros. Porque a besta é fácil de você controlar. A besta não tá sendo maligna, ela simplesmente tá defendendo um território, né? Assim como um cachorro defende o seu dono. E aí os aventureiros podem lutar ou não, provavelmente vão lutar, até de repente eles começarem a perceber que alguma coisa, né, tá passando entre as árvores. Aí você cria aquela descrição estranha, eles enxergam, mas não enxergam. E ela vai tentar enfeitiçar um dos aventureiros, não importa se é homem ou mulher, se é a Dríade ou se os aventureiros são homens ou mulheres, não importa. Acho que aí vai da cabeça do mestre. E uma vez, né, enfeitiçando, a pessoa pode ficar tão assim: nossa, que coisa mais linda, não sei o que, e tentar fazer os outros, não, a gente não pode atacar, isso aqui é a floresta. Eu acho que só esse conflito de, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram meter o nariz onde não deve. E aí descobrir sobre a Dríade pode contar uma história de que um dia ela foi uma outra criatura, e agora ela tá presa, e que tem que proteger a floresta, e que talvez esteja vindo alguém aí que pode acabar dando problema, enfim. E se os aventureiros tiverem alguém que estão atrás deles, essas pessoas podem vir até os aventureiros, de repente taca fogo na floresta, e aí eles se tornam, sei lá, culpados entre aspas, porque eles estavam ali e acabou destruindo a floresta. Enfim, aí você pode desenrolar a sua aventura da forma que você achar mais dramático ou não, com mais ou menos combate. Mas a ideia é essa, ter a Dríade ali dentro, né, contando, né, presa à floresta e manipulando as pessoas e criaturas para poder se proteger. Eu acho que essa que seria a parte mais legal. Se ela vai lutar ou não com os aventureiros, isso pouco importa. Ela tem como lutar se ela for atacada. Mas acho que a ideia dela é viver, né? Não é sair atacando os outros, mesmo porque ela tem um nível de desafio 1 e 4, 5 aventureiros de nível 1 matam ela facilmente, ok? Então é isso. Então, lembrando, compartilhe a sua ideia se você também tiver de uma aventura com a Dríade. Escreva no fórum do RPG Next. E vamos para a última criatura do cast de hoje. Duergar. Qual é a ilustração que o livro traz? Um anão. Só que um anão pálido, um anão com uma pele esbranquiçada, meio azulada, careca como todo anão, bastante barbudo, só que a barba toda branca, parece um anão albino. Seus olhos parecem não apresentar a íris e nem a pupila, uma bola branca inteira. O anão da ilustração está vestindo uma armadura de cota de malha com pedaços de couro, um escudo nas costas e um martelo nas duas mãos com algumas pontas de ferro, parece ser feita de ferro. A ilustração é bem bacana. Vamos ver o que o livro descreve sobre os Duergars. Os tirânicos Duergars, também conhecidos como anões cinzentos, vivem em cidades fantásticas nas profundezas do subterrâneo, que é o Underdark. Usando conhecimento anão ancestral e miríades escravizados, eles trabalham incansavelmente para expandir seus reinos subterrâneos. A maioria dos Duergars, incluindo as fêmeas, são carecas e têm cor de pele cinza pálida. Eles vestem roupas monocromáticas feitas para se mesclar às rochas, junto com joias simples que refletem seu comportamento severo e utilitário. De escravos para escravistas. Os Duergar foram anões antes da ganância deles e aprofundamento infindável na Terra levá-los ao contato com os devoradores de mentes, os Mind Flayers, que para quem não conhece é uma criatura que tem uma cara de polvo, né? Um humanoide com cara de polvo. Mantidos cativos por gerações pelos Elítides, que é a raça desses
devoradores de mentes, os anões eventualmente ganharam sua independência com a ajuda do deus maligno Ladugir, ou Ladugir. A escravidão os mudou para sempre. No entanto, enegrecendo seus espíritos, tornando os Duergar tão malignos quanto os tiranos de quem escaparam. Apesar de terem ganho sua liberdade, os Duergar são criaturas sisudas, pessimistas e desconfiadas, sempre labutando e reclamando, sem memória do que significa ser feliz ou orgulhoso. Nossa, que legal interpretar. Pessoa bem maligna, bem chata, bem reclamando de tudo. Seus artesanatos e realizações são duradouros. Mesmo assim, eles são desprovidos de entusiasmo ou senso artístico. Então, faz a coisa meio que de qualquer jeito, imagino eu. Resistentes como rocha. Como os anões, os Duergars possuem constituições fortes. Adicionado ao seu vigor físico, eles têm uma incrível fortitude mental, resultante do seu período como escravos dos Illitids. A mente de um Duergar é uma fortaleza, capaz de livrar-se de encantamentos, ilusões e outras magias. E claro que isso aqui vai estar refletido na sua ficha de personagem. Nascidos das Trevas. O subterrâneo é saturado de poderes mágicos estranhos, os quais os Duergar absorveram ao longo de gerações de aprisionamento. Um Duergar pode aumentar seu tamanho e força por um curto período, olha que massa, tornando-se um poderoso guerreiro do tamanho de um ogro. Legal! Se ele enfrentar um adversário com quem não possa lutar, ou quando estiver espionando criaturas que se aproximam de seu território, ele pode com a mesma facilidade se tornar invisível para escapulir para a escuridão. Caramba! Que legal! Eras passadas no subterrâneo também aguçou a visão no escuro deles, permitindo que eles vejam o dobro da distância dos outros anões. Essa visão extremamente aguçada vem com um preço, no entanto, pois a visão de Duergar é comprometida pela luz solar. E já já a gente vai ver o que isso representa no bloco de estatísticas. Para fechar a descrição, Mestre Infernal. Asmodeu, o Senhor dos 9 Infernos. É conhecido por representar os deuses Duergar a fim de cultivar o mal que transborda dos corações dos anões cinzentos. Ele oferece a eles orientação divina e vingança contra os inimigos deles enquanto exorta-os em direção de atos de tirania cada vez maiores, o tempo todo escondendo sua verdadeira identidade. Que legal. Então, até tem uma justificativa divina por trás para justificar, né, os anões dos Duergar sempre estarem desse jeito, o que pode dar uma abertura narrativa para você mudar isso aí, hein? Vamos descobrir. Vamos descobrir se na ideia de aventura eu trago algo assim. E agora vamos pro bloco de estatísticas. Bloco de estatísticas do Duergar. Então ele é um humanoide médio, anão, do tipo anão, leal e mau. Sua classe de armadura é 16, ele veste uma brunéia e um escudo. A brunéia é um scale mail, uma malha de escamas, né? Que parece aquela roupinha com escama de peixe assim, metálica, e o escudo. Pontos de vida 26. Seu deslocamento é igual de um anão, 25 pés ou 7,5 metros, um quadradinho a menos ali no tabuleiro, né? Em vez de 6, são 5. Seus atributos: Força 14, ok, acima da média. Destreza 11, na média. Constituição 14, né, pro anão, tem que ser acima da média mesmo. Inteligência 11, então, uma inteligência na média. Sabedoria 10 também na média e o carisma 9, um pouquinho abaixo da média. Então, basicamente, força e constituição são seus principais atributos. Ele tem resistência a dano de veneno. Seus sentidos, então, né, a visão no escuro aprimorada, né, uma Dark Vision de 120 pés, que tem 36 metros. E claro que a percepção passiva é de 10, porque ele tem sabedoria 10, um bônus 0. Idiomas anão e subcomum, só pra deixar claro. O Undercommon, que é a linguagem da turma que mora lá no Underdark. E o seu nível de desafio é 1, concedendo 200 de XP. Sobre as características, ele tem resistência Duergar, que diz assim, ó, o Duergar tem vantagem em testes de resistência contra venenos, que até aqui o anão também tem, só que aí tem magia e ilusões, então é mais forte essa resistência deles, né? Assim como para resistir a ser enfeitiçado ou paralisado. Então, já são um desafio bem maior só com isso aí, né? Contra a magia, usando magia contra eles. Sensibilidade à luz solar é o ponto fraco deles, ou seja, enquanto estiver sob a luz solar, o Duergar tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Show! Agora, as ações.
olha só que interessante. A primeira é o Enlarge, ou Aumentar, que recarrega após um descanso curto, né, aquele tempo de 1 hora, ou longo de um dia para o outro. Por 1 minuto, ou seja, 10 rodadas num combate, o Duergar magicamente aumenta de tamanho, juntamente com tudo que ele esteja vestindo ou carregando. Enquanto estiver aumentado, o Duergar é grande, ou seja, do tamanho de um ogro mesmo, dobrando os dados de dano de seus ataques, com armas baseadas em força, incluso nos ataques, e fazendo testes de força e testes de resistência de força com vantagem. Se o Duergar não tiver espaço para ficar grande, ele cresce até o máximo do tamanho possível para o espaço disponível. Tá? Ele não continua crescendo e se espremendo lá dentro. Bom, agora entra na parte dos ataques, propriamente dito, né? A picareta de guerra, ou Warpick. Então, apesar do desenho estar parecendo um martelo, é uma representação de uma picareta porque ele tem pontas, né? Pontas de metal, parece, na ponta desse martelo, tornando talvez isso numa picareta. Mas ok. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, assim como um outro ataque que ele vai ter mais 4, que é o Javelin, ou a Zagaia, que é tipo uma lança de arremesso. E se atingir apenas um alvo, né, que esteja a 1,5 m, esse alvo vai perder 6 ou 1d8 mais 2 de dano perfurante, por isso que é uma picareta, né, que tem um dano que perfura. Ou 11, que é 2d8 mais 2 de dano perfurante, se ele estiver aumentado, se tiver o tamanho de um ogro. Já a Zagaia é um ataque corpo a corpo ou à distância com arma, mais 4 para poder atingir. O alcance 1,5 m ou 9/36 metros, ou 30 pés/120 pés, se quiser usar como uma arma à distância. Só que apenas um alvo, se acertar 5 ou 1d6 mais 2 de dano perfurante, ou 9, que é 2d6, tá vendo que os dados dobram, né? Mais 2 de dano perfurante se estiver aumentado. Por fim, a invisibilidade, que também recarrega após um descanso curto ou longo. O Duergar magicamente fica invisível até atacar, conjurar uma magia ou usar o seu aumentar, ou até a sua concentração ser interrompida até 1 hora. Então ele pode ficar invisível até 1 hora. Atacou, perdeu essa magia. Perdeu a concentração, perdeu a magia. Ficou grande, perdeu a magia. Como se estivesse se concentrando em uma magia. Basicamente é isso. Qualquer equipamento que o Duergar esteja vestindo ou carregando fica invisível com ele. Então tá aí. Eu achei também, apesar de simples, uma criatura fantástica de você imaginar. Muito legal. Ideia de aventura. Então vamos lá. Bom, se você quiser uma coisa bem simples e rápida, naquela descrição que eu fiz sobre o Drider ou a Drider, né, que os aventureiros estavam lutando com o Droll, e aí o Droll depois vira um Drider que volta, né? Nesse combate, facilmente combina você colocar uns Duergar juntos, né? Porque o Drider, antes de ser Drider, ele era um Droll. Então o Droll vai ser um nível de desafio menor, né? E como o nível de desafio do Duergar é 1, então dá pra você colocar uns Duergar juntos, porque eles estão no mesmo lugar, ali no Underdark, e como tem esse ódio e tem um inimigo em comum, que são os aventureiros, natural eles lutarem juntos se for necessário. Mas isso é muito simples, né? Só usa o personagem NPC como algo para poder ser combatido. O que dá para ter aqui, na verdade, é um anão, essa história dos anões, dos Duergars, terem sido escravos por muito tempo, e aí acabou praticamente virando uma outra raça, e agora o Asmodeu, que é o Senhor dos Nove Infernos, que mantém, né, esse status quo deles, enfim. O que dá talvez para fazer é construir uma aventura onde existe a história de uma família, né, porque os anões foram criados juntos, acho que antes dos humanos, inclusive, né? Então, você tem os anões, uma família de anão muito famoso, que era conhecido por fazer o bem assim assado, e aí foram escravizados, etc, etc, etc. E os aventureiros precisam reaver algum tipo de artefato desses anões, que hoje eles não se importam mais, porque esse artefato ele tem um valor muito inestimável para os outros anões, porque esses outros anões querem uma ajuda, enfim. E aí, os aventureiros entram nessa missão para auxiliar talvez outros anões a recuperar esse artefato, que pode ser algo assim, do tipo: olha pessoal, aqui nós somos anões, a gente vai com vocês até lá, mas eu quero que vocês peguem esse artefato, porque nós que somos anões, nós temos medo de interagir com isso e a gente acabar ficando corrompido, né? Vai saber o que acontece
como se fosse lá um anel do Senhor dos Anéis, onde ninguém quer colocar a mão naquele anel com medo do anel falar na cabeça dele e ele sentir o poder daquilo lá e ceder ao poder, à dominação do anel. E é apenas uma pessoa de coração bom, uma pessoa que não tem essas grandes ambições, uma pessoa mais inocente e pura, é mais fácil de não ser afetado, né? Tanto que o Frodo carregava o anel, mas no final ele já estava sendo afetado e foi afetado, mas demorou mais, né? Então, essa ideia, sabe, épica de você ir para uma missão para ajudar uma raça em busca de alguma coisa, aí enfrentam esses anões e aí resgatam ou não esse artefato. Talvez esses artefatos podem cair na mão dos anões e os anões acabarem caindo no chão, se contorcendo e também ficando com a pele cinza, como se estivesse se transformando em zumbis e aí virando, tipo, esses Duergars e ficando maligno de uma hora para outra. E aí cabe os aventureiros quebrarem essa maldição de alguma forma, como se fosse uma maldição que desse para ser quebrada, por exemplo. Acho que, né, na sua história você pode fazer isso. E aí, né, como é que quebraria isso? Tem que combater Asmodeus tem que ser através de algum ritual, alguma coisa, através de quebrar um artefato, aí tem que levar em algum lugar, como se fosse o Senhor dos Anéis, tem que levar até um local específico para destruir aquele artefato. E a ideia é que os anões que de repente se contorceram, ele não precisa virar um Duergar, né? Ele pode virar Duergar por completo, ele pode virar só ficar cinzentado e maligno e continuar agindo da forma que agia antes, mas lutando contra. E aí você cria, né, por causa dessa, eu acho que é legal você pegar assim a história por trás da criatura, como é que aquelas criaturas foram criadas, por que elas existem, e você trazer isso para a história do seu RPG, da sua partida. E de repente, numa one shot, você pode contar a história das criaturas dos Duergars numa missão de bate e volta, e aí o pessoal, né, os jogadores aprendem sobre os Duergars na história e tem uma aventura divertida. Então tá aí, eu acho que fica bem tranquilo de conduzir, uma aventura numa dungeon, embaixo da caverna, enfim, acho que fica bem massa. E se você tiver uma ideia melhor, já sabe que compartilhar no fórum do RPG Next. Link no post. Ufa! E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas sobre regras do D&D 5e, envie um e-mail para mim, para rafael47@rpgnext.com.br. Escreva no post desse episódio se você não quiser enviar e-mail. A minha intenção é separar essas perguntas e fazer um cast separado só respondendo todas elas. Não esqueça de compartilhar o episódio para ajudar outras pessoas a conhecerem esse trabalho. Agradeçam ao Gleico Vieira Pereira, que editou de forma fantástica esse cast, como sempre vem fazendo. E não deixe de visitar nossas redes sociais, que nós temos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e até a Twitch TV. E agora temos o Pinterest, tudo RPG Next. Lá no Pinterest nós temos imagens, artes dos fãs. Então dá uma conferida lá e veja, tem muita arte legal. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar para vocês os elementais. Olha só que legal, acho que vai ser bem divertido. Então não perca o próximo episódio, tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!